Olá pessoal, o meu nome é Graça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E começou o Love is Blind México e vamos já para a análise dos primeiros 4 episódios. Mas antes disso, não te esqueças de te inscreveres, de deixar já o teu like no início para não te esqueceres no final. Vamos então à análise. Vamos começar pelo Chema e pela Silvia. Ele inicialmente estava a conversar com a Silvia e com a Alejandra, acho que é assim a pronúncia do nome dela, e ele levou um bom tempo para escolher uma delas. No início parecia que se estava a dar muito bem com a Alejandra, mas no final não foi bem isso que aconteceu. Eu acho até que ele chegou a dar várias patadas à Silvia antes de finalmente escolhê-la. Por exemplo, houve uma altura que a Silvia perguntou-lhe se ele estava preparado para apresentá-la aos amigos e aos familiares dele. E ele disse que não sabia, ou seja, a resposta típica quando os homens não estão muito inclinados para fazer determinada coisa, no caso para ficar com ela. E ele depois perguntou à Silvia se ela ficaria muito triste se não se vissem no dia seguinte. E quando a Silvia fez a mesma pergunta a ele disse que não lhe ia fazer qualquer diferença. Mas quando a Alejandra disse que estava a pensar fazer um mestrado na Itália, parece que foi aí que ele começou a perder o interesse por ela, porque ele não se via ter um relacionamento à distância. A Alejandra ainda tentou argumentar que isto era um assunto que se resolveria facilmente e que, se fosse preciso, ela não iria para lá, para a Itália, mas ele disse que não se sentia confortável em vê-la desistir dos seus sonhos por ele. E quando ele vai para terminar com ela, a Alejandra lhe oferece uma série de coisas com diversos simbolismos e ele acaba por ficar balançado com isso, mas depois ele dispensa a Alejandra e ela diz que vai esperar pacientemente por ele e que a hora deles em algum momento ainda irá chegar. Eu até pensei que ele iria para casa, tal como ele ameaçou fazê-lo, caso ele não conseguisse escolher uma das duas. Mas ele depois pede a Silvia em casamento e o encontro deles corre muito bem. Ambos gostam da aparência um do outro. Houve uma parte que a Silvia elogia-o e ele diz que se estivesse no lugar dela, ele também ficaria muito lisonjeado de conhecer ele mesmo e de estar na presença dele. Enfim, autoestima no nível máximo. Na lua de mel, eles seguiram firmes e fortes, só que o Gerardo diz que eles os dois só foram ao show para se divertir e que eles não combinam assim tão bem. Sinceramente, não foi isso que eu vi e eu acho que vocês também partilham da mesma opinião. Eles até agora estão a se dar muito bem e também as previsões dos próximos episódios não apresentam grandes mudanças entre eles. A seguir, temos o Fernando e a Karen. Ele inicialmente estava a conversar com a Rócio e com a Iraís. Vocês me perdoem a pronúncia dos nomes, mas eu realmente não fiz o meu trabalho de casa, que é pesquisar a pronúncia correta dos nomes deles em espanhol. Ficou a vos dever essa. Mas no final ele não ficou nem com uma nem com outra. A Rócio entendeu que a Iraís tinha dito que o Fernando já havia decidido casar com ela, quando não foi nada disso que a Iraís disse. Houve até um mal-estar entre as meninas devido a este mal-entendido, porque a Iraís viu isso como uma tentativa por parte da Rócio de afastá-la do Fernando. O Fernando não gostou nada e dispensou a Rócio. Mas ele continuou a conversar com a Iraís. Ela declarou-se a ele, deu-lhe alguns presentes, mas ele já tinha decidido seguir com a Karen. Eu gostei muito que os homens desta temporada do México fossem bastante decididos e eles sabiam aquilo que queriam, mesmo quando as outras meninas tentavam de diversas formas fazê-los mudar de ideias. Já a Karen também estava a conversar com o Saul, que a dispensou por ela ter algumas ideias em relação ao casamento bastante peculiares, se é que vocês me entendem. E ela acaba por ficar tão ofendida, diz mesmo: já não quero te ver e nem falar contigo. Até na lua de mel ela disse que nem suportava ouvir a voz dele. Portanto, ela ficou mesmo muito chateada e se sentiu julgada e criticada pela reação do Saul quando ela falou sobre as preferências dela em termos de intimidade. E portanto, a Karen e o Fernando começam a se abrir mais um com o outro. Ela até desabafa que já foi traída, que o ex dela foi violento com ela e que ainda por cima as pessoas a culpavam e a criticavam por isso, por ela ter sido
sido traída. É sempre assim, a mulher é que tem sempre a culpa, infelizmente. A pessoa é a vítima e ainda por cima paga por ter sido a vítima. Já o Fernando desabafa que não tem uma boa relação com o pai dele e, portanto, eles acabam por desenvolver uma relação muito boa, ao ponto de a Karen se declarar a ele, lhe pedir em namoro e ele aceita. Depois pede-a em casamento. O encontro deles foi bem emocionante. Ela correu para ele e ambos também gostaram muito um do outro. Na lua de mel, ele diz que ela fisicamente é mesmo o género dele e ela também acha o mesmo dele. O próximo casal é a Iraís e o René. Após o Fernando dizer que o René era uma boa pessoa e que ela não precisava se preocupar, ela se sentiu mais à vontade para retomar a conversa com ele. Ela tinha algum receio em relação ao René devido ao álcool, porque ela já sofreu a violência doméstica em relacionamentos anteriores e com razão não queria repetir a dose, não é? Nós sabemos que muitas vezes o álcool e a violência doméstica andam de mãos dadas, infelizmente. E para piorar a coisa, o René gosta muito de farra. Ele diz que não pensa no futuro e, portanto, vive muito o presente e gasta demasiado. Mas mesmo com estes sinais menos positivos, ela aceita casar-se com ele. Contudo, no entanto, porém, todavia, no encontro, ela não gostou muito dele. Ele muito intenso e entusiasmado com ela, com a beleza dela, e ela do género, o que é que eu vim fazer aqui? Onde é que eu me vim meter? E sempre a desviar das tentativas dele para beijá-la. Não sei se vocês também repararam nesta parte. Claramente, ele não faz o género dela. E ela até disse que ele é daquelas pessoas que leva uma pessoa a fazer terapia. E ela não estava disposta a pagar mais nenhuma terapia. Gostei que a produção interviu e lhes disse que, como eles não têm química, não iriam continuar no experimento. De certa forma, a produção poupou o sofrimento desnecessário de ambas as partes. Mas a senhora Netflix matou-me de curiosidade porque, nos próximos episódios, ela aparece vestida de noiva e no altar. E a pergunta que não quero calar é: com quem afinal é que ela se vai casar? Já agora, quais são os vossos palpites? Estou super curiosa. Deixem aqui nos comentários para fofocarmos. Eu até tenho medo de arriscar, porque eu não sei se ela vai se casar com o Fernando, com quem ela também esteve a conversar nas cabines, ou com o René. Tudo é possível. Não podemos descartar nada. Depois temos o Saul e a Letícia. Eles começaram muito bem durante as cabines. Até mesmo no encontro, cara a cara, eles deram-se muito bem. Gostaram da aparência um do outro, apesar de o Saul se ter empolgado demasiado com o toque físico. Mas eu, sinceramente, eu acho que a Letícia tem medo de se entregar ao Saul e a experiência em si, ela está com receio de as coisas estarem a andar depressa demais. E isto, obviamente, está a afetar o relacionamento deles. Eles também não se estão a entender em termos de demonstração de afeto. Ele tem se sentido um pouco inseguro porque a Letícia não demonstra tanto carinho, pelo menos não na intensidade e na frequência que ele gostaria. Já a Letícia diz que simplesmente é a forma dele de ser e que não significa que ela não gosta dele. Enfim, eu acho que se vocês me perguntarem quais são os casais que vão casar, com certeza, e pelo aquilo que eles demonstraram até agora, são um casal que, na minha opinião, não passa do altar. O próximo casal é o meu casal favorito, a Fernanda e o Gerardo. Aqui também tivemos um triângulo amoroso. Nós tivemos muitos nesta primeira temporada do México. Inicialmente ele esteve a conversa com a Mafer e a Fernanda. Ele disse que a Fernanda sempre foi a opção inicial dele, ela sempre esteve no top 1 dele, fez até uma música para ela e o encontro deles correu maravilhosamente bem. E na lua de mel, eles praticamente se casaram. Ainda na lua de mel, eles tiveram uma cerimónia um tanto mística e vê-se que eles estão muito apaixonados um pelo outro. Ele só mencionava o quanto tinha tomado a melhor decisão por tê-la escolhido e eles não desgrudavam um do outro, não queriam se largar na lua de mel. Se eu fosse para apostar um casal que vai dizer sim no altar, obviamente que seria eles. Só que a senhora Netflix tem sempre que apimentar as coisas. Nos próximos episódios, ela aparece a discutir com ele. Mas sinceramente, eu acho que é só o truque da Netflix.
talvez fosse uma brincadeira que eles estivessem a fazer. Pelo menos quero acreditar que foi só isso, porque eu acho que eles combinam muito bem e têm uma química muito boa. Por fim, temos a Francesca e o Willy, não sei se é assim a pronúncia do nome dela, parece-me que é o nome italiano. Ele foi muito cauteloso no início, até reclamou que tinha muito pouco tempo para desenvolver laços afetivos lá no experimento. Quando a Francesca lhe pede em namoro, ele aceita, mas ele não mostra muito entusiasmo. Mas depois ele pede-a em casamento e eles tiveram um encontro bastante dinâmico. Eles também gostaram muito da aparência um do outro. É outro casal que também, pelo menos inicialmente, deu certo. Na lua de mel não houve nenhum desentendimento entre eles. Agora vamos ver como as coisas se desenrolam nos próximos episódios. E chegamos assim ao fim desta primeira análise. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem, deixem a vossa opinião sobre o que vocês estão a achar do Love is Blind México, que eu vou gostar muito de ler. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o vosso like e vemo-nos na próxima análise. Tchau, tchau! 'Cause I don't recognize you anymore.